lá então. Primeiro item, a percepção da capacitação profissional de cada um. É nítido que cada pessoa tem um perfil diferenciado, né? No próprio ambiente de trabalho da gente, no ambiente familiar, tem aquele que é mais emotivo, tem aquele que pensa no coletivo, tem aquele extremamente racional que quer lidar com fatos, tem aquele com aptidões mais manuais, aquele com aptidões em leituras e textos e gráficos. Todos esses perfis são importantes no ambiente corporativo. Na verdade, essa diversidade que vai promover um ambiente muito, muito sustentável e promissor. Então vamos lá. Para você verificar se tem um perfil para entrar no mercado de auditoria odontológica, primeiro item seria: eu tenho um pensamento analítico. Quando eu penso em analítico, é um pensamento de análise. Então, vocês vão pegar vários casos de várias radiografias, vários termos e prontuários e históricos no sistema e características do beneficiário. Como é analisar tudo isso? Né? Não é só a gente seguir um protocolo de regras, mas a função do dentista é justamente ter a vivência clínica e analisar todos esses dados para ainda atender as expectativas de mercado do plano odontológico, para manter sinistralidade, para manter meta, para aumentar as vendas, enfim. Então, você precisa fazer uma análise muito completa de tudo que aparecer de informação, tá? Acima de tudo, ter muita criatividade. O mundo que a gente vive está em frequente mudança e temos que nos adaptar. E essa adaptação não pode ser apenas por investir valores. Às vezes é evitar um retrabalho, às vezes é um processo que possa ser mudado, às vezes eu vou dar um exemplo para vocês. Será que a gente precisa auditar todas as guias com limpeza? Será que a gente precisa, ou o sistema, uma vez que tenha atendido todos os critérios de um paciente, assinar, o dentista colocar a data, o sistema já pode pagar automaticamente para o dentista? Tá? Então, isso é um exemplo. Outro fato de criatividade foi quando assim, poxa, por que a gente está vendo a radiografia aqui física fica pesada para o dentista que está atendendo convênio enviar para a gente pelo correio, tem o custo de envio pelo correio pelo peso. Será que não dá para a gente aceitar a foto da radiografia? Então, tudo isso foi criatividade, tudo isso foi inovando o mercado e tudo isso foi destacando as operadoras que tiveram essa equipe criativa trabalhando junto. Um outro aspecto que está muito em pauta é a liderança. Nossa, Priscila, eu estou pensando em entrar no mercado, você já está pensando em liderança, que eu vou ser chefe? Aí que você se engana. Liderança não é um cargo, muito menos de chefia. Liderança é você inspirar, é as pessoas olharem para você e se inspirarem. Nossa, olha como ela age, ela trabalha bem, ela tem uma visão humanitária, uma visão de respeito pelo dentista que está atendendo do outro lado, tá? E como essa pessoa também pode se adaptar quando tem alguma pressão ou quando é claro que a gente tem uma vida pessoal e uma vida profissional. A pessoa consegue lidar bem com essa vida pessoal e profissional dentro da empresa, né? Não estou dizendo, por exemplo, que não é uma pessoa que não vai ter uma vida pessoal na empresa, não vai pegar o celular, não vai responder um WhatsApp. Não é isso. É uma pessoa que sabe balancear essas situações, tá bom? Influência social. Nossa, Priscila, eu sou muito encabulada. Não dá, eu não vou chegar lá e sendo influencer e todo mundo vai gostar de mim. Não, a sua influência social é quando falarem o seguinte: sabe a Priscila? Então, legal ela, né? Eu posso contar com ela. Se eu precisar de uma demanda, se eu precisar de uma ajuda, a Priscila fala bom dia, a Priscila fala boa tarde, a Priscila, quando eu converso com ela, olha nos meus olhos, ela olha para mim.
Ela pode estar ocupada e fala, só um minutinho, olha nos meus olhos e fala, ok, só um minutinho, eu juro que eu já vou te atender, sabe? Então é esse tipo de influência, não é para você ser um promoter, nem ser o popular da empresa, mas é para você ser visto com bons olhos. A resiliência e a flexibilidade é bastante importante. São palavras que vocês devem estar ouvindo bastante aí no mercado. Por quê? Resiliência e flexibilidade têm a ver com pressão e você se estica e você se encolhe, mas você volta à sua normalidade, né? É isso que é ser resiliente. Por mais que você tenha uma pressão, ou uma contradição, ou uma meta para atingir, você passa por um momento, respira e depois consegue trabalhar e consegue entregar resultado. Não entra no desespero de falar, eu não vou dar conta, esquece, eu vou deixar esse emprego, o que, que eu vou fazer? É o hábito de saber lidar com as crises, tá? E o seu chefe tem muito a ver em te inspirar, e o seu chefe vai te inspirar se ele tiver uma atitude de líder. Como eu disse, liderança tem a ver com inspiração e influência, tá? Proatividade. Não é aquela pessoa que vai querer fazer o trabalho de todo mundo, né? Todo mundo tem muito trabalho. Eu acho que o nosso tempo está sendo corroído pelo trabalho. Quanto mais tecnologia, parece que é mais trabalho que a gente tem, né? Menos o tempo rende, mais coisas a gente tem para fazer. A proatividade é aquela, se tiver que fazer, eu vou fazer. Saber determinar o que vai vir em primeiro lugar, o que vai vir em segundo lugar, o que eu vou priorizar na minha vida, mas eu vou dar conta, tá? E também tem a ver com a agilidade, que é o pensamento rápido em se organizar para fazer as suas atividades. E eu não poderia deixar de falar que é estar antenado com as inovações de tecnologia e temos aí a inteligência artificial. Então, nos planos odontológicos, vocês já devem ter percebido, assim como tem nos aplicativos de banco, né, que tem a inteligência artificial, que você conversa pelo WhatsApp, com um robôzinho, tem nas TVs também a cabo, que você, então tem geralmente pelo WhatsApp, mas o que a inteligência artificial tem a ver com a odontologia, né? É o beneficiário querendo autorização de um procedimento, é o dentista querendo tirar alguma dúvida de algum parâmetro do convênio. Então, o quanto que a inteligência artificial pode facilitar a nossa vida e ter uma visão positiva no nosso mercado, tanto do cliente, que é o beneficiário, quanto o cliente, que é o dentista. Nossa, mas eu preciso ter tudo isso para trabalhar no ambiente corporativo. Eu digo que isso ajuda a gente a viver no ambiente, no mundo atual, né? E a gente se adaptar a esse mundo de incertezas, né? Estamos aí em tempos de guerra, né? Uma desigualdade social gigantesca, uma tensão socioeconômica e política, né? Entre, a gente pode pensar entre os Estados Unidos e entre o elo da Rússia e da China. Então a gente não sabe o que vai ser, todo mundo está tenso. Como a inteligência artificial vai se introduzir no nosso mundo, né? Daqui a pouco vamos ter robôs andando entre a gente, quais mão de obras, quais trabalhos, quais profissões vão se meter no mercado. Então, todas essas características que eu falei é de repente para a gente ter uma visão positiva e encarar da melhor forma possível todas essas situações que estão acontecendo. E no mercado profissional, em ambiente corporativo, não seria diferente, tá bom? Vou continuar aqui com vocês e disponibilizei aqui essa imagem. Embaixo tem um link, que é um link do LinkedIn. É muito legal esse teste, porque é um teste de padrão DISC. O que quer dizer? Ele vai determinar qual que é o seu padrão de comportamento. Então, tem aquele padrão de dominância, que eu vou querer colocar bem aqui resumindo.
tá? Que é aquele padrão que lida muito com racional, que quer saber o resultado. Então, é aquela pessoa que você vai conversar, vai explicar por que teve esse resultado, e daí, quando você vai lidar com uma pessoa com dominância, você tem que já chegar no resultado e deixar ela te perguntar como você chegou naquele resultado. Não se explicar antes, já chegar apresentando o resultado. Depois a gente tem o padrão de influência, que é aquela pessoa que todo mundo se inspira, aquela pessoa que tem tendência a ser líder, aquela pessoa que é inovadora, é aquela pessoa que quer agregar, né? Então é aquela pessoa que está sempre lidando no conjunto. Tem o de estabilidade, que é aquela pessoa que você dá uma ideia, ela fala assim, mas você pensou nisso? Você pensou naquilo? Mas e se acontecer isso? Será que vai dar certo? Então ela tem todo aquele parâmetro e te questiona, né? Porque ela quer inovar, mas ela tem o pé no chão. E o padrão de conformidade, que é aquela pessoa que chega assim, gente, eu sei que precisa inovar, mas assim funciona. Assim a gente tem resultado. Vamos nos basear no que a gente tem resultado, sem querer sonhar muito. É a pessoa mais pé no chão. E por incrível que pareça, todas essas características são importantes. Porque se eu só quiser saber o resultado e não levar em consideração tudo que a equipe fez, a equipe vai se sentir desvalorizada. Se eu pensar só na influência que eu tenho no grupo, eu vou esquecer de chegar no resultado e vou esquecer também do que já funciona. Eu só vou querer interagir, fazer e não necessariamente vou chegar no resultado e a meta desejada. Se eu pensar só na estabilidade e na conformidade, eu de repente não cresço, eu fico muito presa a padrões anteriormente fixos e não inovo. Recentemente eu assisti uma palestra que eu queria compartilhar aqui com vocês, que foi algo que ficou muito presente na minha cabeça. E eu queria compartilhar, que é o seguinte, a gente vive num mundo e grandes empresas que elas têm padrões organizacionais e elas funcionam numa mentalidade de século XX, da modernidade, né? E a gente não está mais na modernidade. A gente vê que tem um monte de empresa grande que precisa se reinventar. A gente vê a Natura, a gente vê o Boticário, o perfil das pessoas se modificando. E se a gente não modifica, a gente perde a fatia do mercado. Né? A gente não passa a ser visto com bons olhos para investimento dos clientes. Né? A gente, de repente, hoje, a gente escolhe a empresa que vai trabalhar, porque é uma empresa com trabalho híbrido, é uma empresa que eu não preciso ir formal, né? Não preciso trabalhar, principalmente para os homens, de camisa, né? Porque homens já não vão poder ir de bermuda, mas pelo menos uma camiseta, uma camisa polo, mas não camisa, terno, gravata, sabe? Não que esse padrão não seja importante, né? Esse padrão tem situações importantíssimas, né? Para serem utilizados. Mas assim, será que precisa disso todo dia? Será que usar um uniforme todo certinho vai mudar o meu desenvolvimento na empresa? A gente está vendo hoje aeromoças usando tênis, é super válido, elas continuam elegantes, mas elas conseguem até trabalhar melhor. Então, todos esses padrões são importantíssimos, e daí vocês entrem aqui nesse link, é bem legal, é bem simples. Tem outros também disponíveis na internet, mas pelo menos para vocês se conhecerem, até para a vida pessoal de vocês. Essa daqui agora é uma pesquisa que eu fiz no meu MBA sobre o ambiente corporativo e os dentistas. E o quadro de cima é um gráfico de dentistas em cargos operacionais. Então, são dentistas que não são chefes, tá? Então, são dentistas consultores da rede credenciada, são dentistas auditores, são dentistas analistas de qualidade.
E o gráfico embaixo são os dentistas que já lideram, mas não no aspecto só de liderança, mas tem o cargo de gestão de pessoas, tá? E é bem nítido, olha só, tá em ordem de respostas, tá? Para os dentistas que acabaram de ingressar no mercado corporativo, a gente vê que os cursos de pós-graduação são em atualização odontológica, em especialização odontológica. Já tem uma tendência de busca por MBA, o MBA que é justamente para ter esse conhecimento mais administrativo de como funciona em empresa, seguindo por mestrado. Alguns outros têm até outras graduações, e esse D, que está com 3 pontinhos, seria o doutorado, que é a minoria. Aí, quando a gente vai para o gráfico de baixo, que tem já os cargos de gestão, olha que interessante. Os cursos com maior índice de realização são os de especialização. E olha como cresceu o MBA, né? Isso é uma característica muito marcante. Em breve vocês também vão poder ver o meu trabalho publicado. Eu coloco lá no meu LinkedIn, depois eu coloco lá o meu LinkedIn, mas de qualquer forma, se vocês colocarem Priscila Cavalcante, vocês vão me achar. Em breve vai estar a publicação do meu trabalho, que é justamente isso. Quando a gente faz a faculdade de odontologia, a gente tem algumas disciplinas que vão orientar como administra um consultório, como a gente pode fazer o marketing, né, dos nossos serviços, algumas regras de mercado quanto a isso, mas não como se desenvolver no ambiente corporativo, liderando pessoas, atingindo metas. E o MBA, que está suprindo justamente essa carência da nossa graduação em odontologia. Então, você vê como é importante o investimento no MBA para crescer no ambiente corporativo. Seguido de atualização. Atualização é necessária constantemente, né? São as técnicas, seja em prótese, em dentística, a gente vai estar auditando, a gente vai estar vendo o que os dentistas de ambiente que trabalham para convênio fazem, e a gente tem que ter qualificação técnica para fazer todas essas análises e também modificar as nossas tabelas de cobertura dos planos odontológicos. Então, a atualização é constante, deve ser feita sempre. Se você passa 5 anos sem estudar, você está absolutamente desatualizado. E daí, em seguida, tem o mestrado, a outra graduação e o doutorado, que são equivalentes ainda, tá? Eles não têm muita diferença, mas a maior diferença é justamente o que vocês estão fazendo nesse momento, né? Investindo, se atualizando e descobrindo uma nova área e como se aprimorar nesse ambiente corporativo.